O São Paulo Futebol Clube ele segue na montagem do time. Enquanto o tricolor paulista está parado nessa data FIFA, tem pessoas ali dentro trabalhando de uma maneira assim até que bem interessante. Aqui eu não estou falando de diretoria que está trabalhando de maneira interessante não, mas estou falando sim de Dorival Júnior junto com o Lucas Silvestre, que é o filho do Dorival, que está ali na equipe de base, de olho em muita coisa. Eu quero atualizar hoje sobre isso aqui e também sobre o Lemina, que é um jogador veterano de Europa que estaria sim no radar do São Paulo Futebol Clube. Além disso, nós vamos falar de tudo hoje, inclusive de como que está o São Paulo, para jogador que vai sair, jogador que vai chegar e tudo que convém, né? Falar dessa reconstrução do São Paulo, que acaba de demitir 4 caras da equipe de base ali que trabalham lá e agora vai demitir mais 5. Eles querem enxugar o departamento, tirando 9 nomes dos olheiros. É bem interessante mesmo e eu quero falar sobre esse time do Tricolor, como que vai ficar muito em breve, né? Então vem comigo que vai ser o vídeo mais completo de todos. Eu quero que você venha comigo, chega nesse like aí para dar aquela moralzaça, deixa um joião aí, um curtir, para dar aquela moralzaça no vídeo e fazer esse vídeo, né, resplandecer por aí nessa internet de meu Deus. Vamos lá, vem comigo então, faça parte dessa família que só cresce, que eu faço muita questão de ter você por aqui, neste vídeo de notícias matinais do nosso São Paulo Futebol Clube, tudo que tá rolando hoje. Vamos lá então, seguinte, olha só, o São Paulo, ele tá agora tentando a contratação do jogador Nilton do Botafogo. E para quem não sabe ainda, a maioria já sabe, mas para quem não sabe ainda, o rolo tá assim, ó. O Nilton custa quase 30 milhões de reais. E o São Paulo hoje não quer dispor dessa grana para contratar o Nilton. Então o que o São Paulo faz? Ele vai e estuda colocar o Ferrarese no bololô, colocar o Ferrarese no ambiente onde você pode trocar o Nilton no Ferrarese. Ah, mas o nosso custa 22, o deles 28, 29, você mandaria o restante. Só que tem o impacto do Arthur, né? Então o que o São Paulo tinha feito no primeiro momento? Pega ali o jogador ali, o Ferrarese, manda pro Botafogo, o Botafogo manda o Arthur pro São Paulo, e aí faz esse, eu compro o seu, você compra o meu, tô devendo um pouquinho, vamos pagar parcelado e tal. Então o Arthur ficou meio garantido no momento em que o Ferrarese seria comprado pelo Botafogo. Se o São Paulo envolve o Ferrarese na compra do Nilton, começa a dar problema. Mas por que o Nilton ele não é tão necessário assim para um time endividado? É claro que o Nilton ele tem o seu valor, ele tem a sua qualidade, isso é meio que indiscutível, né? Sabe jogar bola, não é também assim o Danilo do Botafogo, né? Você fala, nossa, aquele ali realmente tem que gastar uma grana. Não é o caso, é um jogador assim bem que não apareceu tanto aos 26 anos, né? Não é um cara tão famoso que chegou no Brasil aqui, destruiu, que igual o Arrascaeta, o Arias, caras que você fala, esse tá jogando bola. Nunca brilhou mais que o Danielzinho no Mirassol no passado, por exemplo. Não é que ele não é bom jogador, é que não brilhou, não chamou pra ele, não ganhou um título importante com ele sendo protagonista. Então quando você olha pra um cara desse, ele é até interessante, mas 30 milhões, 29, aí passa a ser bizarro, né? E o São Paulo é o tipo de time que não apenas tem os caras da base, como Negruti, Jordan, Hugo Leonardo, tem um monte. Ainda tem também Luan, Pablo Maia e mais os 3 titulares, Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Então onde que o Nilton entraria nessa equação? É só se o Bobadilha fosse vendido e o Nilton chegaria para desbancar todos os caras da base, tirando o espaço real dos caras da equipe de base do Tricolor. E aí eu me lembro que o São Paulo pegou o Alisson e mandou emprestado pro time do Fluminense. E aí que papo é esse, né? Pensa comigo, você empresta o Alisson, que não é aquela Coca-Cola toda também. Você fala, nossa, tem o Alisson aqui, vai chegar jogando. Não é o caso. É um jogador bastante comum, né? Mas ele, assim, não é um jogador também que você fala, puta, como é ruim o Alisson. Não é o caso. Você pega, por exemplo, eu não queria citar nomes, não, mas é que o Cédric Soares hoje ele vai participar desse vídeo aqui de informações. O Cédric deu uma entrevista, o Cédric falou umas coisinhas aí que eu acho que agradam mesmo o torcedor São Paulino. Então você pega o Alisson e o Cédric Soares. E se eu não quiser falar do cara do elenco atual, pega o Cédric, perdão, Buffarini, Clemente Rodrigues, vamos pegar volante aí, pega o próprio Colorado, né, um monte de Fábio Santos, um monte, Rodrigo Souto, um monte. E você pega o Alisson, ele se não for melhor que todos, ele tá numa vala normal. Então assim, você tá endividado, você não tem grana, não tenho como comprar o Nilton, senão perco o Arthur, fica esse vem pra lá e pra cá. Por que eu não
pega o Alisson de volta, que o do Fluminense não veio nada. Não veio compensação financeira, não veio um jogador reforço, não veio nada. Simplesmente pegamos um jogador nosso, que está fazendo supostamente uma falta. Eu não sou fã dele não, hein? Ah, mas você tá com saudade do Alisson. Nem tô com saudade. Tô falando do Alisson porque o meu time vai perder toda a grana que tem pra comprar o Arthur, comprando o Newton volante. Então, nesse caso, o Alisson passa a ser um cara interessante. Então, você tem o Alisson. Pega de volta, não precisa contratar o Newton. O Alisson não é um jogador ruim. E lá no Fluminense, nós simplesmente pegamos o Alisson e reforçamos o Fluminense, que tem muito mais dinheiro que o São Paulo hoje. Gasta muito mais com futebol, pelo menos de maneira inteligente, do que o São Paulo hoje. Então por que o Alisson tá lá e nós estamos lutando por Newton aqui? São coisas de Rui Costa, são coisas dessa gestão desgramada do Rui Costa que não dá pra entender. Se fosse dinheiro do bolso dele, que ele teria que colocar na casa dele, com o patrimônio dele, ele não faria. Eu queria perguntar isso pra ele: Rui Costa, se fosse seu patrimônio, seu dinheiro, dinheiro da sua família, sua grana, você faria esse negócio? Você pega o Alisson, empresta, pega o seu carro, empresta pra alguém que tem mais dinheiro que você, larga lá, não precisa ser, aí você fica a pé. Aí você quer comprar um carro que custa 30 vezes mais que o seu, que você emprestou pra alguém, sendo que você não tem dinheiro pra pagar esse carro 30 vezes mais caro. E você talvez nem precisasse desse carro, que você tem outros carros pra usar. Então assim, é um negócio da lua, é um negócio de maluco, não tem cabimento nenhum. Ah, o Alisson ou o Newton, quem é melhor? Hoje, eu não sei. Em 2023, seguramente era o Alisson. Em 2024, seguramente era o Alisson. Talvez em 2025, seguramente o Newton, sabe? São jogadores parelhos. Jogadores normais, um é melhorzinho, o outro é nosso, é de graça. Esse é o papo. Então assim, eu não me conformo que nós vamos perder o Arthur. Sinceramente, tudo isso que eu tô falando aqui é pra não me conformar com gastar uma fortuna com o Newton e poder perder o Arthur, porque o Arthur hoje, ao lado de Marcos Antônio, ele é o melhor jogador do São Paulo. Eu tava vendo sobre o Lucas Moura antes de gravar esse vídeo, ele tirou a bola, tá lá, tá recuperando. É muito bonito de ver o Lucas recuperando, mas o Lucas é o tipo de cara que ele é o melhor do São Paulo, indiscutível. Só que assim, ele é o tipo de jogador que tá mais velho. Ele é o tipo de cara que se machuca muito e ganha muito. Não dá pra saber se o Lucas vai ter um bom custo-benefício no São Paulo, né? O custo a gente sabe que tem, mas e o benefício? Vai ter? Essa é a dúvida. Aí eu olho pro jogador aí, o Arthur, e pro Marcos Antônio, eu sei que vão entregar pra caramba em campo, que o Arthur é monstruoso, desbancou, assim, eu era fã do Ferreirinha, porque o Ferreirinha dribla, tem velocidade, sabe, não se esconde do jogo, sempre se impondo, querendo a bola, querendo participar. Aí chega o Arthur, o Arthur até agora, esse ano aqui, jogou 1000 vezes mais que o Ferreirinha, nem compara. Aí você vai arriscar perder o Arthur para trazer um volante tendo o Alisson. Isso aí são coisas de Rui Costa mesmo e é muito desanimador ter o Rui Costa no São Paulo Futebol Clube. É muito desesperador, inclusive, pensar que esse cara não foi demitido ainda. Eu vou falar de uma mudança que teve aqui agora, mas assim, Rui Costa demitido imediatamente. Não dá pro Dorival, pro Marcos Antônio, pro Arthur terem essa carga chamada Rui Costa. Isso vai acabar com o São Paulo. Esse cara ele vai ser pior que o Casares aqui. Olha que ele nem tem o poder que o Casares tinha. Ele é ridículo. Esse cara como diretor de futebol, ele é a pior coisa que já aconteceu na história do São Paulo, indiscutivelmente. Essa do volante tá provando isso aí. O São Paulo pegou no seu departamento da base lá, no setor de captação de talentos, né? Imagina que você tem lá... Você tem 40, cara. Você imagina você ter 1000 caras trabalhando no seu time. Esses 1000 inúteis aí, eles são captadores de talentos. Então você tem 1000 caras, sei lá quantos tem, mas já demitiram 4 agora que estão captando talentos pra base. Você imagina, 4 caras demitidos e vão demitir mais 5 na semana que vem. Vão tirar 9, acho que tem 27, quer deixar menos, vai ter 16, 18, né? Alguma coisa assim. Então você manda 9 caras embora que estão captando talento. A equipe do São Paulo de base, só na Sub-20, estava com mais de 50 jogadores. Mais de 50. Então assim, no elenco principal, você tem um time... Você não tem o Cilinho como técnico. Você tem, agora tem o Dorival, beleza. Mas com o Zubeldia, você tinha o William Gomes que ele olhava torto. O William Gomes, o Zubeldia olhava feio, não queria pôr, não tava pronto. Colocou e queimou na Libertadores contra o Botafogo. Aí o William Gomes vai pra Europa e destrói. Aí nós temos o Zubeldia e 50 cara na base, sub-20, que vai ter que mandar tudo embora agora. Você tem um técnico que não põe a base, você tem o Crespo, que fala abertamente. Jogador, pra mim, tem que ficar da base e ficar um ano no banco do titular, do principal. Um ano.
Aí depois você começa a colocar o cara. Então, se entrar em 2 da base é muito. Entrou 3 da base é muito. E como que vai entrar também? Você tem o Rian Francisco. Aí do nada, você pega o Rian Francisco e você tem no lugar dele o André Silva, que é reserva do Caleri. E aí tem o Tapia, que vira opção como terceira opção. O Rian é quarta opção. Como é que o Rian pode ser importante num time do Caleri e do André Silva? Me explica isso. Então você tem um time todo doente. O São Paulo é um time doente. Ele tá com convicções deturpadas do sucesso. Ele não vai ter sucesso enquanto pensar no fracasso. Caleri e André Silva, hoje, eles podem ter a sua importância e o seu valor, mas eles são mais do mesmo e não passam disso. Aí você tem o Rian. Ah, mas o Rian não pode jogar porque o Caleri tá lá, né? Sabe assim, como é que você vai triunfar desse jeito? É muito difícil. Então o Rui Costa tem que ser mandado embora. Tem que chegar alguém pra realmente mandar no futebol de uma maneira completamente diferente, oposta do Rui Costa. Tem que gastar menos com o Newton e usar o que você tem nas suas mãos, a base, mais o Bobadilla, o Danielzinho, o Marcos Antônio sem Newton. Ah, tem o Ferrarese e o Arthur, eu vou comprar o Arthur com o dinheiro do Ferrarese. Não pode pensar igual o Rui Costa. Esse não pensa, esse tá destruindo o São Paulo. Então agora, já mandaram alguns caras embora, tomara que mande todos dessa captação de talento. Aí abra a peneira, anuncia na porta de Cotia, peneira aberta, chove 4 milhões de jovens lá pra fazer peneira lá. Não precisa de ninguém captar ninguém na várzea, não. Pega lá 4 milhões de jogadores, vão lá fazer teste na peneira do São Paulo. Não precisa de ninguém captando pro São Paulo, não. Não precisa do Juliano Bertolucci sendo empresário. Ó, tem um jogador, um lateral direito que chama Cédric Soares. Não precisa. Qualquer um sabe que não precisa desse empresário inútil aí também pra vir empurrar Cédric Soares pro São Paulo. Pra intermediar a negociação de Oscar, isso não precisa pra nada. E o São Paulo deve fortunas para empresários. Aí você pega o Cédric Soares, ele foi perguntado se ele fica no São Paulo, falou que ele gosta, que ele quer, mas ele se esquivou do futuro, porque ele tá com o pé e meio fora, graças ao bom Deus, que vai embora, esse sujeito inútil também aí, Cédric Soares, que é mais um, né, mais um da gestão Casares e Rui Costa, que tá deixando o São Paulo bastante despedaçado de dentro para fora. O Arboleda quer ser reintegrado ao time do São Paulo, ele vai fazer, segundo o Zanqueta lá do blog do São Paulo, ele falou que o Arboleda vai fazer mais uma notificação pro São Paulo para voltar a ser jogador do São Paulo reintegrado. É assim, se for impactar juridicamente o São Paulo for se prejudicar, deixa o Arboleda lá. Reintegra ele, deixa ele aquecendo. Qual é o problema? Né? Ele quer ser reintegrado? Pode treinar junto. Treina junto, coloca ele no gol. Coloca ele de centroavante com os caras onde tem um cone do lado para ele treinar. Larga ele lá. Treina, pode treinar. Quer ficar reintegrado? Reintegre. Para não ter problema, para ele não ganhar do São Paulo uma causa ainda. E aí você, quando for jogar, coloque ele para aquecer 90 minutos. Deixa ele aquecendo o jogo inteiro para entrar e não coloque. Ou coloque não faltando nem 20 segundos, nada. E aí eu quero ver, aí ele vai servir de exemplo e ele vai estar reintegrado, é isso que ele quer? Porque assim, o Arboleda, depois da cagada que fez com o São Paulo, ele quer peitar e quer ser reintegrado. Vai se lascar, Arboleda. Com todo respeito assim, mas você tá de brincadeira, velho. O São Paulo não pode reintegrar esse rapaz, porque ele vai servir de mau exemplo. Já falei e vou repetir, se amanhã ou depois for o Arthur que quer ficar um mês na praia, um mês no Equador, um mês na PQP e voltar, não, no São Paulo pode, o Arboleda pode ficar um mês fora e voltar, eu também posso. O Arthur, o Marcos Antônio, o Lucas Moura, nós vamos sentir na pele o que é fazer uma cagada. Chega o Lucas Ramon e fala assim, não, vou ficar um mêsinho fora, eu volto depois de um mês e vou ser reintegrado igual o Arboleda. Não pode. Não existe. Então o Arboleda, já que ele quer ser reintegrado, reintegre. E nunca coloca ele pra jogar, nunca. Deixa ele aquecendo lá, que ele fica em forma, fica magrinho, né? Olha só, o São Paulo, ele tem um interesse nesse Mário Lemina, que é um jogador que se destacou bem na Europa, né? É um cara que fez sua carreira na Europa e por enquanto tá meio no campo da sondagem. Mário Lemina é um jogador bem interessante, joga a bola assim. Ele tá no futebol turco agora, mas ele vai ficar disponível agora e o São Paulo tá olhando pra ele também. É claro que ele também não viria de graça, e aí você impacta diretamente na questão do Newton, ele também é volante, é um ótimo jogador, tá? Mas assim, tem que ser muito bem amarradinho pra não trazer de novo um Rames, um Oscar, um Cédric, sabe, Daniel Alves, caras que vão chegar aqui, um Jusilei, pra pegar o dinheiro e não jogar. Então tem que ser muito bem amarradinho. Mas o Lemina é um tipo de jogador que eu
eu acho que nem é interessante pra falar agora, tratar ele agora, porque não vendeu o Bobadilha ainda. Tendo Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, isso não tem nem lógica trazer um volante. Pra mim não existe isso aí. Mas aí eu tô olhando pro meia, né, que o São Paulo ele prometeu trazer um meia. E o meia, ele é o tipo de jogador que o São Paulo de fato precisa. Não tem meia. Você tem o Lucas Moura que não é meia, tem o Luciano que não é meia, você tem o Pedro Ferreira que não sei se vai jogar, né? E o Cauli que, vamos pôr de ponta esquerda no lugar do Ferreirinha, é outro que não é meia. E quando pega pra ser meia, o Cauli também não joga. E aí, de novo, vamos lá, Rui Costa, eu sei que é chato, né? Eu queria vir aqui muito mais positivo, mas vamos lá. O Rui Costa, ele é o tipo de cara que vendeu, vou colocar ele, porque ele é o diretor de futebol, né? Ele vendeu o Michel Araújo pro Bahia por 17 milhões, que é o preço que pagou no Fluminense. Notícias da época. 17 milhões de reais no Michel Araújo, certo? Aí eu vejo o Cauli. O Cauli, ele custa pro São Paulo, vai custar se o São Paulo for comprar, e tá pra bater a meta. Vai custar pro São Paulo mais ou menos aí uns 25, 26 milhões de reais. Então, o Michel Araújo, que é mais novo do que o Cauli, ele custou pro Bahia 17, e o São Paulo vai comprar o Cauli por 26. Aí eu pergunto, você deve ter na sua memória aí o lance do Michel Araújo. Dificilmente a gente viu o Michel Araújo fazer burrice em campo, não é verdade? Ele era um cara que ele apagava, ele era tipo o Marlos, ele era tipo o Souza, lembra do Souza antigo, que veio do Corinthians pro São Paulo? Não o Souza nosso que veio da Portuguesa Santista, que tá hoje na Band comentando, não é esse Souza, o Souza Meia Souza, que era um tipo de cara que também era bom de bola, parecia o Ricardinho jogando, era bom de bola, dali a pouco ele apagava, dormia em campo. O Marlos, ele jogava 15 minutos que parecia o Messi, aí ele desmaiava em campo, você tinha que chamar a ambulância pro Marlos. E aí eu vejo esse menino aí, Michel Araújo, ele me parece a mesma coisa, você vai ver ele jogando, ele começa, ele dribla, ele para, ele corre, ninguém pega a bola do pé dele, ele chuta pro gol, não tem um chute que faz o gol, mas não é ruim também o chute. Aí do nada ele desmaia. Você esquece que ele tá em campo, a bola é pro outro lado, sempre. Ele tá oposto ao lado que o São Paulo tá jogando. Esse é o Michel Araújo, mas eu não lembro dele jogando mal. Técnica, eu lembro de um passe que ele não dá, acho que contra o Flamengo, eu não lembro agora num jogo importante que era um lançamento que ele não dá. Aquilo foi ridículo. Tirando aquilo, ele não joga mal, jogando de maneira horrorosa, não tem esses lampejos de ruindade. O Cauli é um cara que ele tem essa soneira do Michel Araújo, ele dá a mesma dormida, só que na hora de brilhar, do drible, do chute, de cruzar uma bola, nem o que o Michel Araújo tinha, o Cauli tem. Então eu olho pra um e pra outro, eu vou ser muito sincero, eu prefiro o Michel Araújo. Se você tiver que comprar um cara igual o Cauli por 26 milhões de reais, eu era muito mais ter ficado com o Michel Araújo. Mas olha aí, de novo, o Rui Costa fazendo as cagadas dele. Ele pega o Michel Araújo, vende por 17 e traz o Cauli pra ter que pagar 26. Tomara que não compre. Pra comprar o Cauli, eu era mais ir buscar o Michel Araújo hoje. Desvalorizado no Bahia. Não tô com saudade do Michel Araújo, não. Mas se é pra comprar o Cauli, se é pra comprar o Newton, que volte Alisson e Michel Araújo, ué. O que pode ser pior do que você trazer um cara de graça? O Alisson já é nosso. E o Michel Araújo, você trazendo desvalorizado agora, eu só acho que é mais negócio. Eu olho pro futebol de um e de outro, eu acho, honestamente, que o Michel Araújo é até melhor, sim, do que o Cauli. Talvez sempre tenha sido. Menos em 2023. Tirando o 23, acho que sempre o Michel Araújo jogou mais bola que o Cauli. Tô de novo, gente, não é saudade, não é nostalgia com o Michel Araújo nem com o Alisson, mas olha a realidade batendo a nossa porta e desmantelando o São Paulo. Hoje eu vejo de bom no São Paulo o Dorival. Eu vejo de bom no São Paulo o Lucas Silvestre. Lucas Silvestre tá na equipe de base caçando talento real. Não é usurpando de cargo, né? Ficar ali de braço cruzado ganhando dinheiro do São Paulo, não. Ele tá na base porque ele falou, meu pai e eu vamos ter que treinar esse São Paulo aqui, e se a diretoria não contratar os caras, eu vou ter que achar alguém na base, tá trabalhando lá. É exemplar, é bonito de ver, estamos nas mãos de ótimos sujeitos, o Lucas Silvestre e também o Dorival. Deus é pai, Dorival e Lucas Silvestre aqui no São Paulo. Tô torcendo demais pro trabalho deles, não é porque eu sou São Paulino, não é porque eu quero o bem do São Paulo, é porque esses caras merecem, velho. Nós merecemos e o Dorival e o Lucas Silvestre merecem também. E vão salvar o São Paulo com a base. O Nicolas, por exemplo, ele tá convocado pela seleção da Suíça. Ele não tá convocado para jogar, mas ele tá convocado para andar com a delegação, para conhecer, porque ele vai ser jogador suíço, da seleção suíça. Vai pegar a cidadania, a naturalidade, vai se naturalizar suíço e vai jogar pela seleção dos caras. Nós estamos aqui hoje vendo o Enzo Dias, outro contratado de Rui Costa, um jogador quadrado que não joga nada. Ele tem uma boa entrega, ele é um cara decente, mas assim, jogando bola mesmo, não tem nada. E o Nicolas, daqui a pouquinho vão ver ele brilhando
trabalhando na Copa do Mundo e nós tínhamos o cara e não estamos usando porque teve que dar espaço para o Enzo Dias. Esse é Rui Costa e não dá mais. Rui Costa tem que ser demitido imediatamente. Pena que o Rogério Maciel está na Copa, né? Tá se divertindo na Copa do Mundo enquanto o diretor de futebol dele faz essas lambanças aí. Realmente é duro. O Caleri teria recebido uma proposta do Orlando City para ir para o Orlando City, time desse país que se uniram nos estados, né? E agora ele não tem o nome de país, ele tem os estados que são unidos, né? Os Estados Unidos. E aí o Caleri, ele é o tipo de cara que teria recebido a proposta. O Orlando City desmente, fala que não fez proposta nenhuma. Então esse papo de que o Caleri recusou a proposta do Orlando City para ficar no São Paulo não se confirma e cheira mentira. O Caleri tem sim uma sondagem pesada do Boca, isso sempre teve e tem de novo, e ele tem uma sondagem pesada do Leão do México, e isso aqui eu vou trazer assim que tiver uma atualização. Por enquanto, renovação com o São Paulo travada por causa de discordâncias ali financeiras. Demorou? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!